vamos entender a cadeia de transporte de elétrons, estamos falando da última fase da respiração celular, o processo de fosforilação oxidativa, o processo de produção de ATP. Esse processo que acontece nas cristas mitocondriais, especialmente com o auxílio de proteínas da membrana interna dessas cristas, chamadas citocromos. É um processo que tem o oxigênio como aceptor final de elétrons. E esse oxigênio, quando recebe os elétrons e fica negativo, ele acaba se ligando com hidrogênios iônicos, formando e liberando aí água. Quando pensamos nessa produção de ATP lá nas cristas mitocondriais, vemos que nada mais é do que uma cadeia que transporta elétrons, como o próprio nome diz. Uma cadeia que vai transportar elétrons para fazer a fosforilação, ou seja, moléculas que antes eram ADP se ligam a um fosfato inorgânico, formando a nossa fonte de energia, a nossa molécula energética, que é o ATP. Devemos lembrar que os aceptores de elétrons do nosso corpo são o NAD e o FAD, e eles estão carregando elétrons superenergéticos que foram formados lá atrás. Esse complexo NAD H2, FAD H2, foi formado lá atrás na glicólise, lá na produção do acetil, na oxidação do ácido pirúvico ou mesmo no ciclo de Krebs. Então, aqui nas cristas mitocondriais chegam esse NADH2, esse FADH2 com aqueles elétrons superenergéticos, liberam esses elétrons energéticos que vão passando substância por substância. E em cada uma dessas passagens há a liberação de um pouquinho de energia. Esses elétrons, como já falamos, vai parar lá no oxigênio, que é o aceptor final, para a formação da água. É interessante a gente notar que cada NADH2 carrega elétrons que têm energia suficiente para a formação de 3 ATPs, assim como cada FADH2 carrega elétrons que têm energia suficiente para a produção de 2 ATPs. Agora a gente consegue fazer aquela continha, aquele balanço energético, pois 2 NADH2 foram formados lá na glicólise no citoplasma, 2 NADH2 lá na oxidação do piruvato, na formação do acetil, para cada ácido pirúvico. A mesma coisa aqui quando a gente fala do ciclo de Krebs. Cada acetil vai fazer o ciclo de Krebs liberando 3 ATPs. Só que, como por glicose, existem 2 voltas, 2 acetil, ou seja, 2 voltas no ciclo de Krebs, vamos ter aí 6 NADH2, a mesma coisa com o FADH2. Então, por glicose, nós temos um balanço aí, uma produção de 10 NADH2 e 2 FADH2. Então, pensando em tudo isso que falamos até agora, esse total de aceptores de elétrons, e lembrando que cada NAD acaba produzindo 3 ATPs, cada FAD 2 ATPs, conseguimos fazer essa continha aqui, com 10 NADH2, totalizando a produção de 30 ATPs, 2 FADH2, 4 ATPs, mais aqueles 4 que foram produzidos na glicólise e no ciclo de Krebs, o balanço final é de 38 moléculas de ATP. Mas tem um segredinho para contar para vocês. Esses NADH2 aqui foram produzidos lá no citoplasma e muitas vezes ele acaba gastando energia, consumindo energia para entrar dentro da mitocôndria. Então, algumas vezes a gente vê esse balanço energético final como 36 ATPs por causa desse consumo aqui. Pessoal,
A respiração celular é a quebra total da glicose, liberação de gás carbônico, produção de água e uma eficiência máxima, 38 ATPs por glicose. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!